Olá, a vida é curta demais para se alimentar mal. Esse é um ditado popular bastante falado entre o meio gastronômico e que faz total sentido. Afinal, o ato de se alimentar não deve estar relacionado somente aos valores nutritivos que o nosso organismo precisa. Se alimentar também deve ser um momento de prazer. É quando você deixa fluir as emoções, os pensamentos, naquele momento a cada colher, a cada garfo ou na companhia de alguém. Está no ar mais uma edição do Papo e Prato. Hoje, o prazer à mesa é o tema do nosso programa. E eu já estou aqui com a cozinheira Jéssica Poço, que vai explicar pra gente todos os detalhes da receita de hoje. Mas antes, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda ao nosso Papo e Prato. O tema de hoje é prazer à mesa, né? Você com tanta experiência na cozinha, concorda que essa frase faz sentido? Com certeza. Por quê, Jéssica? Essa frase, ela traz, assim, aquela vontade de experimentar o prato, aquela vontade de saber o que é que a pessoa vai cozinhar, é aquele prazer de sentar à mesa e comer, independente do que seja, independente de qual prato seja. As cores ajudam muito nesse processo. Com certeza. As cores são fundamentais porque às vezes a gente come mais com os olhos do que comer em si, né? Então eu acho que quando eu recebo um prato e ele é bem colorido, tanto o prato em si quanto o que está como um elemento, isso para mim enche os olhos e me dá uma vontade, assim, aquele prazer mesmo de comer. E eu já percebi, viu, Jéssica, que temos aqui algumas cores na receita de hoje. Sim. Tá bem colorida. É um prato bem colorido, é um prato que não é um prato pesado, né, no sentido de que ele não pesa na boca, é um prato, assim, que ele vai te trazer alguns sabores, sejam cítricos, sejam sabores, vamos dizer assim, tem um toquezinho de pimenta, tem um peixinho, então, assim, vou trazer uma crocância. Então, assim, é um prato que tem alguns elementos e bastante cor. E a receita de hoje é uma entrada, um prato principal ou é uma sobremesa? Já tem algumas dicas aí que dá para descartar algumas opções. O nosso prato de hoje é uma entrada. Ele se chama coral cítrico. Cítrico justamente, como eu falei, né? Ele vai trazer um pouco dessa parte mais cítrica. Mas o coral, porque ele tem peixe e a junção de tudo é uma delícia. É uma receita prática? Sim, é uma receita prática, é uma receita rápida, mas que ela compõe alguns passos que a gente precisa fazer. Mas a junção dela em si é sensacional. Jéssica, qual o ingrediente principal dessa receita? Ou seja, não pode faltar de forma alguma. Pronto, o ingrediente principal dessa receita é o peixe que a gente vai utilizar, mas não precisa ser exatamente esse peixe. Podem ser outros, que hoje em dia a gente consegue fazer tartar com diversos peixes, principalmente se ele estiver in natura. É o que a gente mais recomenda. Esses ingredientes a gente consegue encontrar com facilidade no mercado, não tem desculpa para não fazer a receita de hoje. Não tem desculpa. E o que a gente não consegue encontrar, a gente consegue substituir. Então, quando eu estiver falando, eu vou dar também algumas opções de substituição. Então é todo mundo de olho na receita. Jéssica, apresenta pra gente a receita de hoje. O nome dela a gente já sabe. O que vai acompanhar tudo isso? A gente tem um mix de tubérculos. Eu estou utilizando uma chips, que ela é de batata amarela. Daí a gente tem um vinagrete, que ele é composto pelos 3 pimentões, mas você pode utilizar 4, que a gente também sabe que tem o laranja. Mas esse eu vou utilizar o verde, o vermelho e o amarelo. A gente vai utilizar também uvas fermentadas. A gente tem muito medo de fazer uva fermentada, com medo dela estragar e tudo. Mas o mais importante é a forma como a gente vai preparar, né? Então, é um preparo super simples também, que dá para você fazer em casa, tranquilo. A gente também tem um mix de pimentas, que, Jéssica, não tem um forno em casa para desidratar essas pimentas. Como é que eu posso fazer? Pimenta calabresa, é algo que a gente consegue encontrar no supermercado, é simples, prático e rápido. Então, para quem está em casa, a partir de agora, de olho na tela, nos ingredientes e nas quantidades. Para preparar o coral cítrico, você vai precisar de 300 gramas de peixe, nesse caso usaremos o atum, 3 pimentões, sendo um verde, um amarelo e um vermelho, 100 gramas de uva, chips de batata, azeite, sal, pimenta do reino e mix de pimentas, tudo a gosto. E 2 maracujás, ou um pacote de 200 gramas de polpa de fruta. Jéssica,
qual é o primeiro passo da nossa receita de hoje, que é uma entrada cai bem com vinho branco, não é isso? Sim, com certeza. Como a gente está servindo um tartar e ele é um peixe, ele cai super bem com um vinho branco e com bebidas mais leves, né? Então a gente pode começar cortando os pimentões. E eu também posso, antes de cortar os pimentões, falar sobre a uva fermentada, que é essa parte, vamos dizer assim, é o que demora. Eu não consigo fazer uma uva fermentada de um dia para o outro. Eu preciso de um tempo para que ela consiga fermentar. Tudo vai depender do ambiente da sua residência, certo? Aqui no restaurante, como a gente trabalha com o ar-condicionado na cozinha, ele demora cerca de 4 a 5 dias, certo? Para ser pronto. Em casa, pode ser que o prazo seja menor. Então, a gente consegue fazer em 3 dias, 2 dias, 4, mas a gente também não pode passar muito desse prazo de 5 dias, porque aí ela começa a apodrecer e não fermentar. E aí não serve para receita. Não, mas aí a gente consegue, as características dela é o aroma que ela exala quando ela fermenta. Aqui a gente vai pegar uvas sem sementes, não precisa ser roxa, pode ser a verde, então qualquer uma das duas a gente consegue fazer essa fermentação. Aí aqui a gente vai pegar a uva, vai pesar e vai tirar 1%. Tirando 1% dela, a gente vai colocar sal. Esse 1% vai ser sal. E a gente pega o total e tira mais 1% e coloca a pimenta do reino. E deixa ali Essa é a base. Isso. Aí o que a gente vai fazer aqui? Aqui já tá misturadinho os dois, porque já tá no processo de fermentação. Mas quando a gente coloca os dois, a gente vai misturar delicadamente, para que a gente não tire o suco da uva. Então, quando a gente colocar, vou colocar minha mão para vocês verem, a gente vai só misturar assim, delicadamente, isso, sem apertar, só misturando mesmo, para que a gente consiga envolver tudo. Porque o que vai ajudar nessa fermentação é o sal. Vai na geladeira, vai no forno, qual a indicação? Temperatura ambiente, a gente consegue fazer a fermentação. Ela é bem mais rápida, mas na geladeira a gente também consegue fazer essa fermentação. Aqui no restaurante a gente coloca, tem uma temperatura controlada por conta do ar-condicionado, então a gente deixa em temperatura ambiente, ele vai selado a vácuo. Aqui eu trouxe num potinho só para vocês verem, mas também pode ser selado a vácuo. E dessa forma, quando a gente sela a vácuo, a gente consegue ter uma noção melhor da fermentação, porque o saco ele vai inflar. Jéssica, eu não tenho uma seladora em casa, o que é que eu posso fazer? A gente pega um bowl desse, ou uma bacia que a gente tem em casa, coloca água, aí a gente vai colocar as uvas dentro desse saquinho e a gente vai tirar, com a pressão da água, o ar que fica dentro. Dessa forma a gente também consegue fazer uma fermentação. Sempre lembrar de higienizar bem as uvas, higienizar bem as mãos, porque esse processo também é muito importante para que não haja nenhum tipo de contaminação. É um segredinho de receita, é viu? Isso aí. Já aprendemos a fermentar as uvas e o próximo passo? Agora o próximo passo a gente vai cortar os pimentões, que é para a gente poder fazer o nosso vinagrete. Aqui eu trouxe 3 cores diferentes, né? O amarelo, o vermelho e o verde, mas como eu também falei, a gente tem o pimentão laranja. É um pouco difícil de encontrar, vai trazer uma cor diferente também, vai. Mas esses 3 já são suficientes. Jéssica, eu não consegui encontrar, é muito caro. Posso fazer só com 2? Sem problema nenhum. O importante é a gente ter o elemento. Colocar em risco a nossa receita. Então, com certeza. Vamos começar cortando o pimentão. A gente sempre vai tirar essa parte de baixo e essa parte de cima. Tem gente que costuma aproveitar essa parte, né? Sim, a gente consegue aproveitar também, mas como eu preciso que ele esteja um pouco mais retinho para eu cortar, no momento eu não vou utilizar. Mas eu consigo pegar essas partes, cortar, colocar no refogado, colocar para temperar uma carne. Isso aqui não vai pro lixo, eu realmente só não vou utilizar porque no meu preparo ele não entra, certo? E dá para guardar na geladeira? Dá pra gente consumir de diversas formas, colocar numa salada crua, dá pra gente guardar na geladeira, dá pra fazer um refogado. Então isso aí vai... A sua criatividade vai ser o que você vai utilizar, né? Vamos dizer assim. Aí aqui a gente vai cortar, só pra poder tirar as sementes. Eu costumo só cortar assim. E puxar. Girou, saiu. Nossa, que truque, hein? A gente tira essa pele que fica dentro do pimentão. Ele deixa uma textura um pouco estranha na boca. Então a gente geralmente tira essa parte. Né? Isso, a gente tira, mas dá pra colocar pro refogado também, sem problemas. Com o apoio da sua mão, você vai colocar a faca bem aqui e vai passar, deixando a sua mão em cima. Aqui. Justamente que a gente só quer a polpa do pimentão, né? Agora então, cuidado para não cortar os dedos, né? Justamente. Jéssica, tenho medo de fazer isso. Pode fazer também aos poucos, né? Aos poucos que eu digo assim, quando o pimentão ele não tá muito retinho, o que é que a gente faz? Dá só uma esmagadinha nele assim, ó.
Que facilita a vida. Já facilita a vida da pessoa. Aí aqui a gente faz o quê? Tenho medo de cortar, então eu vou cortar um ladinho. Vou iniciando aqui. Tirei um pedacinho. E vou aos poucos. Dessa parte aqui, a gente vai colocar o vinagrete numa mistura somente com azeite, que o azeite ele vai ajudar a prolongar a vida desse vinagrete. Jéssica, cortei pimentão demais, me empolguei. O que eu faço? Coloca no azeite e pode colocar na geladeira em um potinho tampado. O azeite ele vai ajudar a conservar por mais tempo e esse pimentão ele vai durar uns 5 dias, uma semana. E quando a gente percebe que ele está realmente começando a estragar, ele vai começar a soltar a própria água. Aí a gente sabe que realmente não dá mais para utilizar. Dá para utilizar. A gente já tem aqui uma porção feita para facilitar, né, o passo a passo da nossa receita. O pimentão que a gente cortou aqui vai vir para cá. Isso. Tanto o amarelo como o verde, só que nós já temos aqui uma solução feita. A quantidade de azeite para mergulhar o pimentão? Não tem uma quantidade certa. O importante é a gente conseguir cobrir. Cobrir os pimentões, isso já é suficiente. Então, o que eu recomendo? Jéssica, o azeite está tão caro, eu vou gastar tanto azeite assim? Coloca num potinho menor, que quanto menor o potinho, menos azeite você vai utilizar. Então, aqui a gente já tem ele todo cortado, né? A gente já tem ele todo cortadinho, já tá nessa misturinha só de azeite. Aqui a gente consegue, como eu falei, refrigerar e ele vai segurar 5 dias, 4 dias, uma semana, tudo vai depender do seu uso. E dessa forma que a gente já está aqui, o nosso vinagrete já começou, né? Vamos dizer assim, aqui já é o início do nosso vinagrete. Eu vou só cortar mais para a gente poder colocar e trazer mais cor. Aqui o vermelho, mas já temos cortados o verde e o amarelo também. Isso. Então aqui a gente vai só realmente complementar o nosso vinagrete. Veja que o corte é bem delicado, ele realmente, agora que eu coloquei mais vermelho, deu para ver melhor, né, o vermelho. E ficou um cheiro muito forte quando você mexe. Sim. Um cheirinho muito bom. Sobe um cheirinho de... Essa misturinha que a gente coloca só em colocar o azeite e o pimentão, ele já traz esse aroma, né, do vinagrete. O vinagrete que a gente consegue consumir em todos os lugares, né. Um azeite de boa qualidade também ajuda, né? Com certeza. O nosso vinagrete ele é de maracujá, né, então eu já tenho aqui, vou pegar o maracujá para vocês verem. Aqui eu já tenho uma polpa do maracujá batida. Qual né? o passo a passo para a gente chegar na polpa? A gente pode utilizar tanto a fruta, né? Aí a fruta eu vou tirar as sementes, vou bater com um pouquinho de água só para poder a polpa do maracujá soltar, né? E ele vai ficar assim. Isso. Ou então a gente pode fazer com aquelas polpas que a gente já tem que são congeladas. É só você deixar... A polpa congelada dá certo. Sim, é só você deixar descongelar que a gente vai ter a polpa do maracujá com as próprias sementes. Bate no liquidificador. Isso. Aí a gente vai bater no liquidificador. Se for a fruta, a gente vai processar no liquidificador e depois vai coar, só para tirar realmente as sementes que ficarem muito grandes, que a gente realmente só quer essas pontinhas que ficam, né, que são pedacinhos da semente quando a gente processa. Esse é o que a gente quer. E se for a polpa, algumas vezes ela já vem com essa sementezinha. A gente realmente vai temperar o vinagrete que já está com o azeite com o maracujá. Então não é para ele ficar muito líquido, eu só vou colocar para temperar. Jéssica, sobrou maracujá, o que é que eu faço? Um suco. E acalma, viu? Um suco de maracujá bem geladinho, não tem igual. Não então, a gente tem consegue... preço mesmo, no calor que faz aqui no Ceará, viu? Então a gente consegue utilizar o maracujá para fazer outros processos, né? Então realmente aqui ele vai agregar só realmente para poder a gente fazer, temperar, né, o nosso vinagrete. Então vamos e o aqui. Restante... Já vai despejar agora? Isso, já vou despejar Pronto. agora. A gente já Aqui vai a gente- falando e fazendo pra Isso. você de casa não perder nada, viu? Aqui a gente vai colocando aos poucos, que eu realmente quero só temperar. Coloquei junto, vou misturar. Ó, ele já realmente misturou tudo. Então esse aqui pra gente já é suficiente. Posso colocar um pouco mais só pra agregar um pouco mais de acidez. Mas pra mim isso aqui já é suficiente. Vou colocar mais um pouquinho, porque a gente já tem o azeite aqui dentro, né? É só pra gente realmente trazer um pouquinho mais da acidez. Já Isso. aprendemos a fermentação das uvas, já aprendemos a fazer aqui o vinagrete com o maracujá também. E o terceiro passo da nossa receita será A gente cortar o atum.
O atum. O atum, elemento principal da receita desta edição do Papo e Prato, é um peixe oceânico de grande porte, um dos mais consumidos no mundo, conhecido por ter uma carne firme e escura. Ele é extremamente versátil, pode ser utilizado cru em refeições como sushi e sashimi, ou cozido. O atum é rico em proteínas, ômega 3, possui grande quantidade de vitaminas do complexo B, além de minerais como ferro e fósforo. O pescado é bastante comercializado em latas, e aqui valem algumas dicas. Comer muito atum enlatado pode elevar a pressão arterial, devido ao alto teor de sódio. A versão conservada em água geralmente tem menos calorias que o produto em óleo. Podem ser outros pescados, o importante é que ele esteja in natura, para que a gente consiga ter o sabor dele mais fresco, né? A gente consegue hoje encontrar, né, peixes frescos, o atum também a gente consegue encontrar ele por vezes congelado, mas é um pouco mais difícil encontrar ele fresco. Mas ele congelado também, fazendo o congelamento de forma correta, ele mantém todas as suas características. Então vamos saber agora como é que faz o corte, né? Isso. Lá já temos... Vou pegar o atum. A gente já tem aqui uma peça, que ela já Vou passar aqui pro outro lado, para ficar mais fácil. Ok. A gente vai fazer o processo parecido com o do pimentão, né? A gente vai cortar ele em quadradinhos. Tanto pode cortar assim por cima, como eu posso cortar por baixo. Jéssica, não como peixe. Ou sou vegana, sou vegetariana. Dá pra gente também fazer com legumes. A gente consegue fazer com legumes Olha também. Só. Porque a base dele, ela é basicamente, vamos dizer assim, vegetariana, né? Porque a nossa base, ou vegana, né? A nossa base é sumo de limão e pimentões. E ali a gente vai utilizar as frutas, vou utilizar chips e pimenta. Então a gente tem um prato que pode ser vegano ou vegetariano, dependendo do que você queira colocar como complemento. E prático, viu? Com certeza. Aqui a gente volta ao processo de cortar o peixe. Aqui Vai ser em cubos? Isso, fiz um corte parecido com o Do parecidão. pimentão. Fiz um corte igual como o do pimentão e vai ser o mesmo processo. Tem alguma dica para saber quando o atum tá bom ou não? Quanto mais rosinha? Sim, a gente consegue saber as características dele pela sua cor, pelo aroma. Você tá sentindo que a gente não tá sentindo cheiro de peixe nenhum. Não. Não tem cheiro de peixe, porque o atum ele tá fresco. A gente consegue ver que ele tá bem rosado, né? Ó, ele tá bem rosado, ele não tem nenhuma parte escura. Então a gente consegue saber que esse peixe, seja o atum ou seja outro, se ele está apto para ser consumido. Perfeito. Né? A gente consegue saber também a característica principal do peixe é o seu cheiro. Que quando o peixe não tá legal, ele vai exalar um cheiro muito forte. Já cortamos o peixe. Sim. E a próxima etapa? Vamos só temperar. Vou só colocar aqui. Vamos colocar aqui dentro de um recipiente. Bolinho de novo, só pra gente poder temperar. Escolhi uma faca minúscula pra fazer isso. Mais ou menos quanto tempo para fazer uma receita como essa, Jéssica? Você em casa, tudo cortadinho, tudo bonitinho. Isso. O nosso Percebo que é algo rápido mais... e prático, né? Sim. O nosso processo mais demorado vai ser só as uvas, porque a gente precisa fermentar, né? Mas, por exemplo, Jéssica, não gosto muito de uvas fermentadas. Consigo consumir esse prato? Consegue, sem problemas. Tem alguma substituição às uvas? Sim. A gente pode utilizar as próprias uvas, mas a gente pode utilizar as uvas confitadas. Jéssica, nunca confitei nada. O que eu posso fazer? A gente vai pegar uma panela, vai colocar as uvas e azeite. Pode colocar elementos aromáticos, como alecrim ou tomilho. Daí você leva ao fogo. Quando ele começar a levantar a primeira fervura, a gente consegue ver na lateral da panela, é que já está pronto. Porque eu não posso cozinhar, porque se a gente cozinhar, ele vai começar a soltar o suco da uva. Então a nossa intenção é só fazer um confitado. Deixo ali em fogo bem baixinho, só para ele ir curtindo o azeite. E depois que ele confitar, a gente deixa ele descansar e a gente consegue utilizar. Dessa forma, eu vou ter uma uva que vai ter um sabor bem gostoso também. E o azeite ele vai agregar muito sabor nessa uva. E eu consigo fazer, basicamente, muitas coisas confitadas. Eu consigo fazer um alho confitado para fazer uma pasta para utilizar em casa. Eu consigo utilizar
para confitar não só a uva roxa, mas a verde também dá certo. Então a gente consegue confitar peixe, a gente consegue confitar diversos insumos só dessa forma, utilizando o mesmo processo. Eu vou temperar só com sal, porque a gente vai colocar a pimenta depois, né? Vou pegar o sal e vou mostrar para vocês a pimenta que a gente vai utilizar. A quantidade de sal, Jéssica, como é que a gente sabe, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não me aventuro na cozinha porque eu tenho uma mão pesada para o sal. Ou tenho uma mão muito leve. E aí? O que fazer nessa hora? Eu gosto de dizer que o sal vai muito a gosto. Eu, Jéssica, gosto de uma comida um pouquinho mais salgadinha. Mas não tanto, porque quando a gente coloca o sal demais, ele vai roubar muito o meu sabor, né? Eu vou ficar só com aquela parte salgada na boca e ele vai roubar meu sabor. Então a nossa intenção é coloca o sal e prova. Sempre. Então bora colocar o sal. Vou colocar uma pitadinha de sal. Vou mexer para poder o nosso sal misturar. E detalhe, o pescado cru. Sim, o pescado cru. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Aqui vai no olho, né? É o momento de colocar Sim. o sal. Você colocou 2 pitadas. Sim. Como a gente já faz isso todos os dias, a gente já pega a quantidade de sal que a gente vai utilizar, né? Então, realmente vai a gosto. Tem gente que não coloca sal nenhum, tem gente que coloca só o sal por cima, quando faz a montagem do prato. Mas eu gosto de temperar um pouco antes, que aí ele vai curtindo um pouquinho o sal também e eu não vou precisar depois colocar sal. Eu já coloquei, já foi suficiente. Já colocamos o sal. Isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o mix de pimentas que eu vou utilizar. Esse mix de pimentas a gente desidratou, pimenta dedo de moça, pimentinha de cheiro, e a gente deu uma leve temperada nelas com a pimenta calabresa, que é pra gente poder agregar mais sabor. Já é possível comprar pronto essa... Essa misturinha é algo que a gente faz aqui no restaurante, mas a pessoa consegue comprar pronto a pimenta calabresa. Porque para desidratar, ele leva um tempo muito longo. Então ela precisa ficar desidratando aos poucos. Às vezes a pessoa não tem como fazer esse processo, né? E às vezes também leva muito tempo. Para facilitar, a gente consegue comprar pimenta calabresa pronto e já dá para utilizar. Ela já vem no ponto de você utilizar. Não só para fazer esse tempero, mas também para você utilizar nas comidas. Tem gente que gosta de uma comida mais apimentada, né? Então a pimenta calabresa, ela super entra nessa parte. Aqui, se vocês podem ver, a gente tem um mix de pimentas que a gente fez, né? Como eu já mencionei. E depois a gente faz só processar. Processa no liquidificador e pronto. Aí ela vai ficar esse pozinho super aromático. Fica, vamos dizer assim, um mix de ardores diferentes, né? Porque a gente tem pimentas diferentes aqui e cada uma delas vai trazer um sabor um pouquinho diferente no nosso prato final. E qual a quantidade que a gente vai precisar? A gente vai colocar só uma pitadinha, que é só realmente para compor, né, o prato, já que eu não coloquei pimenta em nada, que esse elemento ele vai entrar como nosso elemento picante. E ele vai entrar agora ou daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, já deixa aqui de lado. E a gente vai para a próxima etapa do processo da receita. Isso. Que vai ser a montagem do prato. A gente vai utilizar chips que são de tubérculos, como a gente fala aqui, mas esses chips eles podem ser do que você gostar. A gente está utilizando aqui o de batata doce amarela, mas a gente tem o de batata doce roxa, a gente tem o de batata doce branca, a gente tem chips só de batata, a gente tem de macaxeira. Então, a diversidade de chips que a gente trabalha aqui e que tem no mercado disponível, você já consegue comprar ele pronto, é enorme, né? Então, assim, realmente vai a gosto. Então, aqui a gente vai começar a montagem do prato. O nosso atum, né, ele tá temperadinho só com sal. A gente pode colocar a pimenta do reino também, né? Eu não vou colocar a pimenta do reino porque a gente já vai trabalhar com o nosso mix de pimentas. Mas se você quiser, também pode colocar. Que a nossa intenção é não colocar mais nada para deixar ele bem fresco, né? Já é um peixe que já está fresco, a gente realmente só fez o corte e agregou o sal só para poder realçar o sabor dele. Então, é isso. Nossa mise en place já tá tudo aqui, nossa pimentinha já tá aqui, a gente vai fazer só a montagem para finalizar. E aqui é onde você deixa a criatividade fluir. Com certeza. Começamos pelo peixe. Isso. A gente vai começar pelo elemento principal, que é o peixe, mas a criatividade da montagem, ela vai surgindo. É algo que realmente a gente vai olhando pro prato, vai olhando os elementos que tem e a gente vai agregando mais elementos, né? Então aqui eu vou colocar o peixe. Eu escolhi essa louça porque eu amo esse tom de azul, ele é incrível. Combina com muitas cores. Sim. A minha mão está lavadinha, tá, gente? A gente vai dispor o peixe dessa forma. Não precisa cobrir o prato todo.
A gente realmente quer só fazer, vamos dizer assim, um amontoadinho. Daí eu vou dispor as uvas. Podem ser cortadas ou não. Vai realmente do que você gostar. A gente vai colocar as uvinhas aqui. E a gente partiu a uva ao meio. Isso. Eu parti as uvas ao meio, mas você não precisa partir se não quiser. Pode tá? ser inteira? Pode ser inteira, sem problema nenhum. A gente vai fazer um caminhozinho de vinagretes por cima do peixe. Do vinagrete, nós vamos para... Sim, a gente vai colocar os chips. E agora a gente vai finalizar com o nosso mix de pimentas. Gente, o prato já foi finalizado. Em questão de 30 minutos, dá para fazer o preparo e a montagem, né, Jéssica? Sim. Como eu já falei para vocês, a uva fermentada ela demora, né, realmente um pouco mais de tempo. Mas se você não tiver tempo de fazer a uva fermentada, você pode fazer a uva confitada, que eu já ensinei, e também ele vai ter o mesmo efeito. Vai ficar uma delícia de qualquer forma. Jéssica, não gosto de uva, não quero uva no meu prato. Não tem problema nenhum. O prato do jeito que tá aqui, se a gente retirar as uvas, ele também fica delicioso. Porque o vinagrete ele já tá bem ácido, a gente já tem umas texturas com os chips. Então assim, se não quiser colocar a uva, quero fazer para hoje esse prato. Dá para você fazer sem as uvas sem problema nenhum. E chegou um dos momentos mais aguardados, certamente, né? O momento que a gente vai provar, minha gente. Olha só. E a gente vai precisar de um garfinho ali. Eu não vou provar sozinho, né? Quem faz também prova, por favor. Vamos provar. E eu vou pegar já. A gente já pega aqui com a mão mesmo, né, Jéssica? Aproveita aqui. Sem cerimônias. Sem cerimônias. Eu vou pegar um pouquinho também do vinagrete e a uva lá. Já vou colocando aqui. É assim mesmo? Sim. A gente também consegue, se conseguir, né? Só usar os chips como uma colher, né? Vamos dizer assim. Mas a gente também consegue colocar com garfo sem problema nenhum, tá? Esperar a Jéssica montar o dela. Vou montar o meu aqui rapidinho. Gente, eu estou na ansiedade para provar esse prato desde o primeiro momento. Só por conta das cores, sabe, Jéssica? Prato colorido enche os olhos, né? Vamos lá? 1, 2, 3 e já, como se diz no Ceará, né? Que gostoso. A crocância dos chips. Uma maravilha. Um docinho assim misturado com azeite. Uma delícia. Simplesmente façam em casa. Receita do Papo e Prato. 30 minutinhos, dá pra você resolver isso. Jéssica, convido o pessoal a fazer essa receita em casa. Gente, façam. O frescor que tá na nossa boca, eu imagino que na sua também maravilha. Tá maravilhoso. A gente consegue sentir todos os elementos. A crocância dos chips. A gente consegue sentir o sabor fresco do atum. A gente consegue sentir a acidez, que tá bem equilibrada, do vinagrete. A gente consegue sentir o maracujá. A gente consegue sentir o azeite. A pimenta eu coloquei bem pouco, porque eu não sou aquelas fãs assim de pimenta, aquele negócio pra roubar toda a minha boca. Eu gosto da pimenta que a gente consiga sentir o sabor dela. Então a gente mal consegue sentir que tem pimenta. Só aquele leve ardorzinho, mas é bem leve. Então, ó, façam em casa. Super convido vocês. Se não tiver uva, já sabe, não tem problema nenhum. Mas façam e chamem os amigos para experimentar. Eu sei por que favor. todos vão adorar. Porque o prazer vai à mesa. Com Eu senti certeza. o docinho por causa da uva. Foi Com um certeza. tchanzinho na receita, viu? Sim. Então, façam em casa, acompanhado dos amigos, da família. Um bom vinhozinho branco, porque vinho branco com peixe, principalmente fresco, super combina. Então, assim, façam em casa. Então cuida, não perde tempo, viu? Foi ao ar mais um Papo e Prato. Aqui as boas histórias são o melhor tempero. A gente vai encerrar o programa de hoje fazendo a melhor coisa. Com Comendo. certeza. Comendo. Tchau, pessoal. Já vou pegando o meu aqui, viu? Tchau, tchau.